Tá. Oi, Amanda. Boa noite. Esse horário vocês não têm aula? Hi, teacher. É porque hoje não teve monitoria e costuma o povo da monitoria já ficar. Aí, como não Entendi. teve, vai demorar hoje a entrar um pouquinho. Entendi. Era a monitoria de matemática com a Tânia, né? Isso. Beleza, beleza. Hoje eu vim trocar. Trocar não, né? Peguei o horário da Thalita, ela não vai poder. Aí, para vocês serem liberados um pouquinho mais cedo, aí eu vim Quanto mais substituir ela. matemática, melhor. Tô É, começando isso a aí. gostar de matemática, eu sou totalmente de humanas. Não existe isso, você sabe, né? Eu sei, Não mas eu gosto de existe. falar que eu sou de humanas para não falar que eu sou ruim em matemática, porque eu sou ruim. Eu já te contei que eu nunca fui boa em matemática. Eu não tenho dificuldade em aprendizado. O problema é que eu não gosto de ficar fazendo exercício. Aí a Ah, pessoa não faz exercício e quer ser boa em matemática. É isso que entendi. acontece. Aí não rola mesmo, não. Aí eu sinto muito. Eu sempre tive muita dificuldade na escola, em matemática. Nunca foi a minha disciplina preferida, nunca gostei. E eu sempre estudei a vida inteira em escola pública, né? E eu sempre estudei aqui em Contagem. Então, aqui em Contagem era um pouquinho pior do que a escola pública normal. Então, eu não sabia nada, nunca aprendi nada, nunca entendi nada, nunca, nunca. Só que aí na oitava série ainda, né? Ainda era série, sou velha. Na oitava série, eu comecei, falei, uai, eu acho que eu sei esse trem. Comecei a gostar um pouquinho, assim, né? E aí, eu fui dar aula particular para uma prima minha que estava com dificuldade, e minha tia falou, não, eu te dou um troco aqui, você dá aula para ela. E eu sabia. Lógico que eu não sabia. Aí eu falei, não, eu vou aprender esse trem que eu preciso desse dinheiro para comprar minhas porcarias, né? Aí, comecei a estudar. Aí eu falei, olha, legal. Aí eu passei na UBMEP para a segunda fase da Olimpíada de Matemática. Aí o meu professor foi mó bacana, assim, Foi, ué, ganhar um dinheirinho. Ele foi mó bacana de me dar, me ensinar uns trem extra e tal. Eu fui gostando. Aí no ensino médio, eu estudava à noite, na FUNEC. Aí, às vezes, eu chegava mais cedo e ia fazer para casa com os meninos. Aí acabava ensinando um pouquinho ali. Falei, olha, eu dou jeito com esse trem para ensinar. Você Aí, ensinou tanto que você aprendeu. Acho que vou começar a fazer isso. mas aqui, eu percebi, comigo foi assim. Hoje em dia eu tenho isso muito claro na cabeça. Você só é capaz de explicar para alguém aquilo que você entendeu. Porque me manda explicar uma coisa de biologia para você ver. Você está perdida, porque eu vou te enrolar, nós vamos falar aqui, eu não vou dar conta. Me manda explicar um trem de, sei lá, química, que eu nem lembro mais. Não vou saber. Aquilo que você consegue explicar é que você entendeu. Se você não consegue explicar, você não entendeu também. Então, acaba que para mim isso é muito claro, assim, hoje é muito claro. Na época foi isso, né? Eu estudava assim, ensinando, fazendo para casa junto, coisa assim. Deu certo, deu certo. Mas até os 45 do segundo tempo, eu não ia prestar vestibular para matemática. Eu ia prestar vestibular para química, física, para física. Graças ao bom Deus, no último momento eu troquei para matemática. Glória a Deus. Mas física e química anda junta, teacher. Entendi Não, por que glória a não. Deus, não. Física Anda no ensino. junto. Não, mas Física é matemática pura. eu sempre gostei da física do ensino médio. Sempre. Sempre fui muito boa. Só que a física do ensino superior é um trem muito doido. Eu formei atrasada na matemática por causa da física. Porque a minha licenciatura eu sou obrigada a fazer matéria de física. Então, o ciclo básico da matemática e da física é o mesmo. Só que as matérias da física do ensino superior é uma meleca. Eu reprovei
Em quase todas da física, eu reprovei. E a última física que eu fiz era a última disciplina, senão eu não formava. Eu só fiquei agarrada em física. Meu último semestre na faculdade, eu só fazia uma disciplina, que era de física. Então, e era a primeira vez, eu passava, porque eu tinha que formar. Então, assim, físicas no ensino superior, eu não sei se eu peguei uma birra, sabe também quando você pega uma birra, assim? Não sei se eu peguei uma birra, mas, nossa, hoje eu fico pensando, eu acho que eu não ia dar certo nunca na física. Não, porque a física do superior é muito doida, a física do ensino superior é muito cheia de trem doido. Não dá certo, não presta, não. A matemática é muito mais legal, ó. Muito mais. Mas a física, não. Gosto, não. Misericórdia. Reprovei em todas. Em absolutamente todas as físicas eu reprovei. Todas. Absolutamente. Ei, Guilherme, Fala boa noite. pleno ainda, teacher. Nossa, eu ia falar no Boa nó. noite. Tô aqui contando as minhas peripécias. Na faculdade eu reprovei, em todas. Hoje, aula, trocou os horários das aulas? Hoje a Thalita tem uma reunião e ela não ia conseguir chegar a tempo. Aí eu vi no grupo ela pedindo para alguém trocar com ela. Aí trocar de tudo eu não consigo trocar porque ela não consegue chegar à noite. Aí só para liberar vocês um pouquinho mais cedo, eu vim no horário dela. Vou até mandar um recado aqui no grupo para ninguém. Não, é porque eu não consegui ver a aula ontem que eu passei mal. Eu não consegui nem entrar, eu achei que tinha mudado alguma coisa. Não, foi só para a gente trocar aqui. Vou mandar uma mensagem aqui. Como que é a história de ficar careca? Qual que é a história que... Quem que fala da história de ficar careca? Que se não chegar vai ficar careca? Como que é? Eu vou usar essa piada. O Bruno ou o Rafael, agora eu não lembro. É um dos dois, porque os dois são o careca. Bruno. Eu acho que é o Bruno, né, que fala isso. Eu acho que é o Bruno. Eu também Eu não acho. sei, eu acho que uma vez o Rafael também falou a mesma coisa. Eu podia ter usado essa piada quando eu cortei meu cabelo. Você cortou? Cortei. Curtinho? Muito curtinho mesmo. Que eu queria passar por transição, né? Ai, que Aí eu legal. tirei muito. Que legal. Não, meu cabelo tá grande ainda, eu não cortei ele não. Tá grandão? Tá? Mas é porque ele já era grande. Aí no ano passado, no finalzinho, não foi no finalzinho, não, ano retrasado, no finalzinho, eu deixei o cabelo, entre aspas, curto, né? Em cima, tipo assim, eu fiz um penteado que ele é curto, mas ao mesmo tempo o cabelo fica um pouquinho grande ainda. Uhum. Aí chegou a pandemia, fiquei em casa e meu cabelo cresceu tudo de novo, só que cresceu no formato do penteado. Aí eu tive que pentear meu cabelo no formato do corte. Entendi. Todo mundo na pandemia ficou cabeludo e gordo, né? Quem não ficou cabeludo ficou gordo. Eu não consegui engordar. Eu fiquei magra, teacher. Gente, eu engordei E meu cabelo 6... cresceu. Contrariei suas estatísticas. É verdade. Eu também. Eu engordei 6 quilos. Só de ficar sentada nessa cadeira, engordei 6 quilos e ganhei coisa na cabeça, ó. Ganhei um osteoma e ganhei uma psoríase no cotovelo e quase perdi uma unha. Minha unha tá voltando agora, ó. Minha unha tá quase caindo. Quem não teve um problema desse na pandemia não viveu a pandemia. Essa é a verdade. Sinto muito. Gente, quanto tempo mais ou menos que costuma esperar, assim? Só para eu saber. Acho. Normalmente 5 minutos só. Depende do professor. Tem uns que me esperam, outros não. Mas costumo esperar em uns 10 minutos. Tá, vou esperar então mais 2 minutinhos também, pra gente começar. Porque hoje tem trigonometria, gente. Quem perde trigonometria? Quem perde trigonometria fica careca mesmo. A ameaça do cabelo vai ser real. Isso é matéria de fazendeiro, não? Trigonometria? É o trigo. Oh, nossa. Nossa, teacher, parece suas piadas. Tá parecendo as piadas de matemática. Guilherme, você é da matemática? Porque as piadas da matemática é tipo isso. Eu gosto de matemática, mas, nossa senhora, eu faço muita piada ruim. Nossa senhora. Eu gosto por causa do meu sobrinho. Meu sobrinho, ele acha que eu sou a tiazinha, sabe? Tipo a tiazona, tia da zoeira.
Aí quando ele tá A aqui, tia do eu conto. pavê. E isso, aí eu faço de propósito a tia do pavê. Ele tem 11 anos. Ele fica puto comigo. Aí ele fala, Nossa, nossa, tia, não sei o quê, que piada ruim. Aí passa um tempinho, ele me conta uma piada ruim, que ele adora me contar as piadas ruins também. Mas a dele ele acha que é boa. A dele é do nível Rei Polho, sabe? O rei da horta. É dele é desse nível. Mas ele acha que tá abafando. Ele acha que tá abafando. E professor, não. eu consigo criar a piada do nada, tipo, que nem ontem. Minha avó fez um doce de suspiro, né? Aí eu tinha acabado de almoçar, aí eu só olhei pro doce e falei, avó, o que foi? Ué, suspiro? Nossa. Ah, não mandou um trem na sua cabeça, não? Quase. Aqui em casa é assim, faz umas piadelas dessa pra você ver. Voa um trem na testa na hora. Aqui é desse nível, o povo é bruto. Deixa eu aproveitar e Nossa pegar senhora. aqui. Não, é pior que é do nada. Eu tô conversando assim, aí eu falo assim, eu pergunto pro meu colega assim, você quer ouvir uma piada? Aí ele falou assim, Zé, eu não aguento mais, mano. Você só conta piada ruim, nem pra ser umas boas. Nem pra ter umas legalzinhas, né? Nossa. É, eu também sou das piadas ruins, mas eu gosto das piadas da matemática. Tipo, né, tem seno, cosseno, tangente. Aí tem o inverso da tangente, chama cotangente. Aí a piada é assim: o que que o triângulo falou na festa? O que que o triângulo retângulo falou quando ele chegou na festa? Aí a resposta é: nossa, cotangente. Nossa, essa é ruim, professor. Essa era a mais legal que tinha, sabe? Aí tinha também sobre os números complexos, assim, sobre raiz. Ei, Caroline, boa noite. Você chegou bem na hora das piadas ruins. O que você vai achar Boa da gente? noite, Tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Eu vou começar, aproveitar que tá gravando, que aí quem for chegando também consegue depois pegar. Tá gravando já, não tá? Já fica automático, né? Tá, Grava aí só tá automático. gravando. Nossa, gravou as piadas ruins tudo. Você percebeu, Guilherme? Eu percebi. Gravou nossas piadas ruins tudo. Vai fazer um podcast só com as piadas ruins. Pô, velho. Nossa, eu tinha visto uma piada pesada de japonês que eu fiquei até nós. Tipo assim, é pesado, mas tipo assim, japonês não gosta de tirar nota baixa. Não gosta. O bicho fica até triste. Aí uma vez tiraram 8,9. Tinha que ver. Que tristeza. Tiraram nota baixa no terremoto. Todo mundo triste. Eu não ouvi essa, não. Não Gente, entendi, por favor, não corta. entendi o choro. Corta. Parece que perdeu o pai. Nossa. Nossa, que dor, que dor. Oi, Laura, boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Você chegou bem na hora das piadas ruins também. Meu Deus, o que essas pessoas vão achar da gente, Guilherme? Olha Não, aí. eu vi essa piada no Facebook. Nossa senhora. Pior que eu ri Perfeito. tanto na hora. Credo, credo. Nossa. A última do meu sobrinho foi domingo. Tava passando um filme doido, desses assim, aí tinha uma formiga gigante. Aí o meu irmão falando, é uma formiga. Aí meu sobrinho, não, é um louva-a-Deus. Ele, não, é uma formiga, eu tô vendo, é uma formiga. Aí meu sobrinho, não, um louva-a-Deus. Aí o nome dele é Henrique. Falei, não, Henrique, é porque seu pai é ateu. Nossa. Aí ele caiu na gargalhada e falou, credo, tia, que piada horrorosa, não sei o quê. Não, As é igual piadas- uma que é o Godzilla, que aí os ateus ficam com raiva porque tem que chamar de Ciênciazilla. Guilherme, vamos parar por aqui? Eu acho que você é do meu nível de piada ruim. Vamos parar por Nossa. aqui? Só pra gente ter um pouquinho de dignidade o resto dessa noite? Nossa, qualquer amigo meu que se você um dia perguntar de piada, ele vai mandar você ir Vamos pra fazer um onde, que não dia. aguenta as minhas. Vamos fazer um dia de piadela ruim, assim. Vai ser ótimo. Pessoal, vamos aproveitar então, já passamos aqui uns 3 minutinhos. Vamos começar, aproveitar que está gravando. E aí, quem for chegar ao longo da aula, vai entrando e depois qualquer coisa pega também, né? O que a gente já falou, pega a gravação ou algo do tipo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a tela. Aí me contem se vocês estão vendo, por favor. As piadas estavam tão boas.
Nossa, devia estar, viu, Caroline? Devia estar, assim, as piadelas ótimas. Carolina, não lembro de você. Você é novata ou você nunca ficou na minha aula ou eu que tô doida? É um pouco dos dois, é que eu tô quase não frequento as aulas, né? Que eu tô com uns problemas em casa aqui, aí eu fico meio enjoada. Ah, beleza. Só porque eu fiquei na dúvida se eu te conhecia ou não. Porque aí, se você tá me conhecendo agora, minha reputação já era, né? Esse que Na é o meu. verdade, eu não lembro de você dando aula, não. Eu já participei das aulas dos outros professores. Ah, então a minha reputação já era com você, né, Carolina? Você entrou bem na onda Era das piadas nada. ruins. Caroline, e acho que a Laura também. Eu não sei se eu conheço a Laura. Mas, né, a título de informação, meu nome é Fernanda e eu divido com o Lucas a matemática. O Lucas meio que dá a parte de álgebra de matemática e eu uma parte da geometria, tá? E aí eu trouxe hoje, né? Sempre as minhas aulas são terça no último horário. Hoje eu troquei com a Thalita, porque ela não pôde vir nesse horário. Mas aí a ideia é o seguinte, só para situar vocês aqui também, né? Mesmo quem estava aqui acompanhando, porque a gente teve feriado semana passada, né? Então, a nossa última aula ainda foi em agosto, né? Nossa, Então, só semana para passada, quarta-feira, parecia segunda, pessoal. Nossa parecia. senhora. Quarta-feira todo mundo arrastando, né? Todo mundo morrendo, né? Mas Não, daqui em Verdade. casa, minha família só fez um churrasco entre eles, né? Só fez aqui, entre eles aqui. Mas parecia domingo, não dava parecendo uma terça. para mim não parecia tanto domingo porque eu trabalhei segunda, né? Então foi só Ah, uma folguinha é, assim, um né? sábado. É, um sábado assim, uma coisa assim, né? Mas Nossa, beleza, então, para recapitular, né, já que ficou todo mundo nesse clima de feriadão, né, como a gente tem um tempinho já que a gente falou sobre esses assuntos, então eu vou dar uma recapitulada, tá? Então, na semana ainda em agosto, né, a gente começou a falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo, e aí só para a gente lembrar, né, triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto, e aí esses, né, os lados do triângulo, eles passam a receber nomes especiais, né? Então, os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos, né? Então, eu tenho aqui um cateto, aqui outro cateto. E o lado que é oposto à hipotenusa, né? Aquele que está de frente para o ângulo reto aqui, a gente vai chamar de hipotenusa. Tá? Então, ele vai receber esses nomes especiais aqui, porque é um triângulo especial, né? E a partir de agora, a gente vai olhar para a trigonometria, que é o estudo especificamente associado a triângulos, né? E aí, inicialmente, essa trigonometria a gente vai olhar para ela voltada para o triângulo retângulo, que é o primeiro triângulo especial que a gente tem, mas daqui para frente a gente vai ver que isso se aplica a vários triângulos também, né? Não necessariamente somente ao triângulo retângulo, tá bem? E aí, a partir de agora também, né, a gente tem algumas razões trigonométricas que são fundamentais para a gente. Então, só para a gente relembrar aqui, razão. Alguém aí lembra o que é razão? Alguém chegou agora? Khadija, você chegou? Boa noite. Alguém aí lembra o que é uma razão? Boa noite, professora. Você tá boa? Tudo bem? Então tá bom. Você lembra o que é razão? Sim ou não? Alguém lembra? Alguém lembra a razão? Não? É uma escrita que a gente tem, então, associada, né? Até um pouco, a gente costuma falar, né? Meio que um parzinho, razão, proporção, né? Um pouco disso. A escrita da razão é dada sempre por meio de uma fração. Então, quando a gente fala razão, né? A gente está falando de uma escrita associada à fração, por exemplo, né? Para facilitar o entendimento, né? Então, aqui, por exemplo, né? Razão, a gente vai escrever isso na forma fracionária, mas ela é também uma divisão entre duas grandezas, né? Então, por exemplo, a partir de agora, a razão, ela pode ser dada na forma de divisão ou fracionária, né? Normalmente a gente vai falar na forma fracionária, tá? Então, é a forma mais comum da gente falar da razão. Então, quando a gente fala razão trigonométrica, quer dizer que quando eu começar a relacionar coisas no triângulo retângulo, isso vai ter um significado diferente. E a primeira razão trigonométrica que a gente tem é o que a gente chama de seno. E quem é o seno?
ele é determinado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Só que o detalhe é o seguinte, cateto oposto. Quando a gente escreveu aqui cateto e hipotenusa, a gente só falou o cateto, né? Quem é o cateto oposto? Minha primeira pergunta para vocês. Quem é o cateto oposto? Alguém lembra? Quem é? Por exemplo, nesse meu triângulo. AC? Por quê? Não sei explicar, professor, mas porque o adjacente é quem está à frente e o oposto é quem está atrás. Concordo. O oposto é quem está à frente, o adjacente é aquele que está perto, né? Concordo. Mas a minha pergunta é um pouco mais específica. Como é que Quem identifica? é o... Hã? Como é que identifica isso que você está falando? Exatamente. Lembram que eu falei depende do referencial? Uma vez. É isso que eu ia falar agora, porque depende. Depende, né? Quem é o cateto oposto? Depende. Se eu pergunto isso para vocês, quem é o cateto oposto, a primeira pergunta que vocês têm que me fazer é depende. De quem? A primeira pergunta não, né? A resposta, né? Depende de quem que eu tô falando, né? Então, a partir de agora, falar cateto oposto ou cateto adjacente depende do ângulo que a gente está tratando, tá? Então, é sempre o seno de um ângulo, cosseno de um ângulo. Então, eu preciso falar quem é esse ângulo. Senão, seno e cosseno não tem significado para a gente, tá bem? Então, por exemplo, aqui, eu tenho o ângulo C e tenho o ângulo B aqui, né? Quem é o cateto oposto de B? Agora faz sentido. Cateto oposto do ângulo B. Alguém se arrisca? Quem é? É o C? Fala o segmento. Segmento. AC. Início e final. Hã? AC? AC. Perfeito. Então, a partir de agora, o cateto oposto de B é o lado AC. Show de bola. E quem é o cateto oposto do ângulo C? BA. O AB. Isso aí. BA ou AB, né? Então, agora o oposto do ângulo C é o AB, certo? Então, agora a gente já sabe, né? O cateto oposto, aquele que está de frente, né? E o cateto adjacente, aquele que está próximo. Então, só para a gente relembrar aqui também, né? Quem vai ser o cateto adjacente de B? Alguém arrisca? O BA. BA. AB. Certo? E o adjacente de C? AC. Vai ser o AC. Muito bom. Então, agora a gente consegue identificar quem é o cateto oposto, quem é o adjacente, e aqui faz todo sentido a gente falar, né, do depende, né? A nossa resposta ser depende faz todo sentido. Muito bem. Então, o seno, ele é dado pelo cateto oposto, dividido pela hipotenusa, tá bem? Essas razões trigonométricas, elas são tabeladas, tá? São sempre tabeladas. E eu não sei se eu falei com vocês, quando a gente tem calculadora no celular, né? Não sei se o de vocês é assim, acho que é. O meu, quando vira, a calculadora fica assim, né? Maiorzinha, né? Acho que todo mundo tem uma dessa, ou então no outro telefone, quando a gente usa a calculadora aqui. Não sei se alguém já teve a curiosidade. Deixa eu pegar. O meu aqui tem, só que em vez de seno, ele escreve sino. Isso que eu ia falar. Por que ele... É que o meu é assim, ela aumenta assim, né? Por que escreve sim? Porque a linguagem é em inglês, né? Então, é o seno em inglês e o cosseno também em inglês, né? Então, mas só para a gente entender um pouquinho, né? A gente tem aqui nessa calculadora alguns valores que a gente consegue calcular, né? De seno e cosseno. A diferença é que, às vezes, esses valores, eles são dados... Não sei se todo mundo tem um símbolo de pi em algum lugar aqui. Você pode usar essa nomenclatura como pi ou como ângulo mesmo, né? Então, o meu aqui, por exemplo, aperta primeiro o ângulo, no iPhone é primeiro o ângulo e no outro telefone é a primeira função. Então, por exemplo, eu quero calcular, igual a gente fez aqui, né? O seno de 30, né? E aí eu vou mostrar para vocês também hoje de novo, para a gente relembrar. Não vou cantar a música, mas eu vou falar dela. Então, por exemplo, aperta aqui 30 e aperta o seno aqui, por exemplo, né? A gente consegue fazer esse cálculo. Também no outro telefone aqui, que não é iPhone, a gente aperta a primeira função. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Primeira função. E aí a gente coloca o ângulo aqui, né? E ele aparece aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar mais ou menos. Ó. Seno de 30, meio.
né? Então, a gente percebe que esses valores são tabelados, tá? Muito bem. Então, o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, e aí a gente costuma dizer também que é seno sobre cosseno, para facilitar um pouco a vida também, ajuda a fazer isso daqui. E aí, pessoal, a piada ruim, né? Aproveitando, né, o momento das piadas ruins, a gente lembra que o seno é aquele que a gente vai dar tchau, né? Então, eu vou dar tchau. Portanto, cateto oposto. E o cosseno, eu vou coçar. Então, quem que eu vou coçar? Não vou coçar quem está longe de mim. Eu vou coçar quem está perto de mim. Então, a partir de agora, a piada ruim ajuda a lembrar que seno a gente vai acenar e o cosseno a gente vai coçar. Então, por exemplo, aqui, né? Quem seria o seno do meu ângulo B? Por exemplo, quem seria o seno do meu ângulo B? Seno, eu vou acenar. Então, eu vou olhar para o cateto oposto. Quem é o cateto oposto de B mesmo? AC. AC. E quem é a hipotenusa? A. Quem? Não, não é A, né? BC. BC. Isso aí. BC. Então, a partir de agora, por exemplo, o seno de B é AC sobre BC. Tá bem? E aí, o mesmo vale para o cosseno, né? Então, vamos pensar aqui no cosseno de B, né? Cosseno de B. Vou coçar o adjacente, né? Então, o adjacente está aqui a colinha, né? É o AB, dividido pela hipotenusa, que também é BC. E a gente consegue fazer essa conta tranquilamente, né? Vantagens de estar no triângulo retângulo. Que a partir de agora, a gente também vai ter aqui dentro uma ideia de utilização do teorema de Pitágoras, né? Então, alguns momentos do teorema de Pitágoras vai nos ajudar a descobrir lados desse triângulo e então aplicar a trigonometria, né? Então, aplicar as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, e isso vai virar uma grande mistura doida que a gente vai conseguir indo, né, aos pouquinhos, destrinchando cada coisa, para a gente conseguir entender isso daqui melhor. Tá claro? Meninas que não estavam aqui da outra semana, deu para entender pelo menos um pouquinho do que a gente falou aqui agora? E quem estava aqui também tem alguma dúvida? Isso aqui é só um geralzão assim. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim também no chat, tá, gente? Que eu consigo acompanhar. Ok? Professor, Sim. eu acho que em vez de colocar acenar ali no negócio primeiro, pode colocar B acenou para C. É uma boa ideia. Só que aí a gente pode ter um problema de escrita, né? De confusão. Porque é necessário que o B esteja depois do seno. Entendeu? Mas eu concordo que seria uma ótima ideia da gente lembrar isso aí também. Se isso não te atrapalhar em relação à escrita, pode utilizar, viu? Mas eu só tenho medo em relação a alguém confundir e tentar escrever o ângulo antes. Porque faz diferença, tá? Então, a gente precisa que esse ângulo esteja ali depois do seno. Seno de quem? Do ângulo, tá? Só esse detalhe para não te confundir e não te atrapalhar em relação à escrita. Tá bem? Bom, e aí eu falei para vocês, né, que existem alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis, que são ângulos que a gente consegue saber facilmente os valores de seno, cosseno e tangente, e que tem uma musiquinha. Eu mandei para vocês no grupo um link do TikTok, um professor cantando a musiquinha. Aproveitar que a gente já está perto do Natal, já é em ritmo de Natal, que medo, né? Já estamos aí. A musiquinha, ela diz 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey! A tangente é diferente, veja só por quê. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Nossa Senhora. Por mais que seja uma brincadeira, né? A musiquinha horrorosa, e por mais que vocês tenham que me ouvir cantar essa musiquinha que eu disse que não cantaria, é uma forma muito legal de você gravar esses valores, né? Eu falo que não, mas eu não tenho vergonha na cara, não. É uma forma muito boa da gente lembrar, né? Então, pode parecer besta, mas, gente, isso aqui salva tanto na hora da prova. Porque
porque às vezes dá um branco, às vezes a gente fica nervoso, aí não lembra. E, querendo ou não, os ângulos notáveis, raramente a questão nos conta o valor de seno, cosseno e tangente. Por quê? Porque a gente se entende que por esses valores serem dos ângulos notáveis, que isso é algo que as pessoas têm que saber. Então, algumas questões até dão uma aproximação. Fala assim, use raiz de 3 igual a 1,7. Use raiz de 2 igual a 1,4. Acontece. Mas a gente não pode, por exemplo, fazer um vestibular, um Enem, contando que eles vão dar para a gente essa aproximação, tá? Então, por via das dúvidas, lembra da musiquinha do Natal, tá? E esses ângulos aqui, né, eles são notáveis por isso, porque eles têm uma relação, não são ângulos quaisquer, né? E a gente consegue também observar esses ângulos no triângulo retângulo, né? Então, a ideia, né, se a gente tem um triângulo retângulo do tipo isósceles, os ângulos aqui são 45. E aí a gente sabe calcular. Outra maneira também, quando eu tenho um ângulo 30. Se eu tiver um ângulo 30, 1,90, o outro obrigatoriamente é 60. Então, eles são ângulos que têm realmente alguma coisa especial, né? E saber esses valores aqui ajuda muito, porque a grande maioria dos exercícios cobra a respeito dos ângulos notáveis. Porque se o ângulo não for notável, a questão vai ter que te dar a informação. Então, por exemplo, né, sei lá, vai usar um ângulo de 10 graus, estou chutando. A questão tem que te dar, né? Porque isso não é um ângulo notável e a gente não consegue uma forma rápida de saber esse valor. Então, se a questão vai usar 10 graus, ela tem que te dar. E como a maioria das questões não dá essa informação, porque viram um critério também de avaliação, eles usam normalmente os ângulos 30, 45 e 60. Então, é uma boa ideia a gente saber esses ângulos e ter essa musiquinha de cor também para um dia você zoar a cara de alguém e cantar a musiquinha, tá? Bom, mas a ideia é essa, que a gente tem, então, esses valores são tabelados e os senos, cossenos e tangentes dos ângulos 30, 45 e 60, a gente consegue encontrar de forma muito fácil pensando nessa tabelinha. Beleza? E isso foi tudo que a gente falou nas últimas aulas, né? Eu fiz com vocês aqui em aula um exercício e deixei, acho que 3 de para casa para vocês tentarem fazer. Como eu sei que a semana é curta, e às vezes nem todo mundo teve oportunidade de olhar para esses exercícios, eu trouxe 2 deles e trouxe outros de vestibular para a gente discutir um pouco, tá? Para a gente ver um pouquinho o que a gente dá conta de fazer. Queria que vocês me contassem assim, se é uma questão que você pelo menos mexeria, se é uma questão que você nem ia olhar para ela, para a gente criar hábito de ver esse tipo de questão, para quando a gente precisar realmente resolver uma questão dessa, não ser surpresa para ninguém, tá bem? Então, aqui eu trouxe a primeira questão, que era ainda da outra semana, né? Mas eu não vou falar dela agora ainda, não. Eu vou falar das de vestibular que eu trouxe. Eu trouxe uma do Enem, de 2010, e trouxe 2 da UFMG, de quando o vestibular ainda era próprio da UFMG, tá? Não são questões fáceis, não são. São questões que a gente tem que parar, pensar, entender do que elas estão falando, para depois a gente resolver, tá? Não são questões fáceis, mas não são questões impossíveis também, tá? Então, trouxe algumas para a gente discutir um pouquinho. Eu vou começar por essa do Enem, só para a gente ver como que isso aparece, né? Como que essa trigonometria cai? Como é que ela é cobrada? Né? De que maneira? Para a gente também não ficar pensando que é um bicho de 7 cabeças. Também não é, né? É algo muito tranquilo, mas que a gente tem que ter, assim como toda questão do Enem, muita atenção, tem pegadinha, tem uma história enorme que nem sempre a gente vai usar, talvez a gente use aqui, mas é ter atenção nesse sentido, tá claro? Essa questão fala o seguinte: um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para medição do comportamento medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição.
Então, isso é uma notícia real, né, que foi divulgada pelo Correio do Brasil e que foi acessada em 2 de maio de 2010. Bom, vocês devem ter percebido, questão estilo Enem, te contou uma história e agora vem a questão. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram um balão. Uma estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 quilômetros da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, beleza. Fiz a primeira leitura. Agora a gente vai fazer uma leitura buscando elementos que vão fazer sentido na minha questão. Tá? Então, para pensar, gente. A notícia em si não tem nada que vai nos ajudar, né? Não vai ter nada nessa notícia que vai ser dado para a questão, tá? É só um contexto. Aqui sim, ele me conta que a primeira pessoa estava distante 1,8 quilômetros. E na imagem ele deu. Mas pode ser que ele não tivesse dado, tá? Então, atenção nessa parte aqui. Contou pra gente que essa pessoa viu, a pessoa tá aqui no ponto A, ela viu o balão sob um ângulo de 60 graus. Então, o balão tá aqui em cima, né? Opa. Alguma coisa. Aqui em cima tá o balão. Beleza. Aí ele conta pra gente que a outra pessoa estava a 5,5 quilômetros da posição vertical do balão. Ou seja, ela estava distante da primeira pessoa 3,7. Então, isso aqui é importantíssimo da gente observar também. Beleza? E aí ele contou que ele viu que a gente viu sobre um ângulo de 30 graus, né? Tranquilo também. E agora vem a pergunta. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, é como se ele estivesse perguntando para a gente isso aqui, ó, né? Essa distância aqui, do balão até o chão, né? Então, ele quer saber isso aqui. Essa que é a minha questão, é isso que a gente tem que procurar. Tá claro? Ideias do que a gente pode fazer aqui? Pensando em tudo que a questão deu para a gente. Olha que interessante. Ele contou os ângulos e pediu a altura aproximada. Em momento algum, ele deu para a gente valor de referência. Isso é importante. Ideias do que a gente poderia fazer aqui? Alguém tem um palpite? Se fosse você mesmo realizando essa questão, o que você faria? Sentar e chorar não é uma opção. E aí? Alguma ideia? Algum palpite? Mesmo que por chat? Ó, a Cláudia chegou, Thalita chegou, Simone chegou. Vocês têm um palpite para me ajudar nessa questão? Guilherme, Caroline, Laura, Khadija. Tô olhando aqui para ver se dá para, pelo menos, descobrir algum ângulo aqui, olhando assim. É uma boa ideia começando por ângulo. Concordo com a sua ideia. E eu vou começar por ela também. Tá? Então, por exemplo, qual ângulo que eu vou olhar primeiro? É meio que uma maldadezinha, mas eu vou olhar para esse ângulo azul aqui, ó. Porque é o mais fácil de eu descobrir. É o mais fácil. Como é que faz para descobrir esse ângulo azul que eu marquei? Alguém Ele lembra? não é igual? Se esse é 60, do lado também é 60. Ele não é exatamente igual, não. Mas os dois juntos eu sei. Vê se você lembra, Amanda. Os dois juntos, eles formam meia volta, Metade, lembra? né? Metade da volta. E quanto mede metade da volta? 180. Você lembra? 180. Então, olha que legal. Eu sei que 60 mais esse ângulo azul juntos tem que dar 180. Se juntos tem que dar 180, só o azul tem que medir quanto? 120. Perfeito. 120. Muito bem. Aí agora, vamos olhar para o triângulo balão AB, tá? Todo mundo aqui lembra qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Ou não? Quanto tem que dar?
380, uma coisa assim? É, o 80 tá certo. 180, né? 180 também. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180. Beleza. Aí vai Já dar tem os... 150 ao todo aí. Isso, já temos Essa o vai pra 120 e já temos o 30. Quanto que tá faltando? 30. 30. Ah, que legal. 30 aqui. Agora, vamos olhar só para esse triângulo, do balão AB. Como eu posso classificar ele? Alguém lembra? Como que eu posso classificar? Que é aquela história de isósceles, equilátero e escaleno. Alguém lembra desses nomes? Não sei, mas esse tá me parecendo escaleno. Por que ele tá te parecendo escaleno? Não sei, eu encasquetei com escaleno, que ele parece. Entendi. Alguém lembra? O que É são dois esses... lados iguais e um diferente? Não, né? Não sei. Aqui, por mais que a Amanda tenha gostado do escaleno, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Por que que eu posso afirmar que ele é isósceles? Alguém mandou aqui para mim. Porque os ângulos são iguais. Da Se direita pra dois esquerda. ângulos são iguais, quer dizer que dois lados são iguais. E se um ângulo é 30 e o outro é 30, quer dizer que os lados relativos a esses ângulos também são iguais. Tá, mas e do que isso me ajuda? Isso me ajuda porque agora eu posso dizer que AB tem o mesmo tamanho Tá. que de A até o balão. E de A até o balão, agora com certeza eu posso afirmar que tem 3,7 quilômetros. Né, você vai precisar descobrir o X agora. Aí agora facilitou muito a minha vida. Por que que facilitou muito a minha vida? Porque agora eu preciso olhar só para um triângulo, que é o triângulo balão, chão e a pessoa A. Por exemplo, por que que eu posso só... Deixa eu escrever balão, né? Por que que eu posso olhar só para esse triângulo agora? Primeiro, eu não sei o X, mas eu sei o ângulo de 60, eu sei a hipotenusa, que tem 3,7 quilômetros, e eu sei de A até a altura do balão, 1,8 quilômetros. Olhando para o ângulo de 60, o 1,8, ele está no papel de qual cateto? Em relação a 60 graus. O lado 1,8 é qual cateto? É adjacente, não? Adjacente. E o cateto adjacente está associado a qual razão trigonométrica? Adjacente a qual razão? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno? Cosseno. E o X? Ele está no papel de quem? Oposto. Oposto. E o oposto está associado a qual razão trigonométrica? Seno. Seno. Então, a partir de agora, eu posso usar as relações trigonométricas. Essa é a única maneira de resolver essa questão? Eu tava olhando aquele jeito lá, 3, 4 e 5, mas não... Não dá, mas daria para resolver por Pitágoras? Daria. Poderia resolver por Pitágoras sem problema algum. Ia dar certo? Ia também. Mas eu posso usar as razões trigonométricas da mesma maneira. Então, aqui a gente tem a opção, né? A gente pode escrever da maneira como a gente tiver interesse, que não vai dar problema, né? A gente vai ter aqui os valores todos da maneira como a gente quer. E a ideia é essa, né? Então, aqui eu vou usar o seno de 60, tá? Então, eu vou dizer que o seno de 60, vou lá na minha tabelinha, ou então eu vou cantar a música para eu lembrar quem é o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que também o seno de 60 é igual a cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 3,7. E isso aqui, alguém lembra o que é isso aqui que eu escrevi? Vocês chegaram a ver com o Lucas. Aí agora multiplicar cruzado? Que é uma regra de 3, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma regrinha de 3. Então,
x vezes 2 é igual a raiz de 3 vezes 3,7. E x, então, raiz de 3 vezes 3,7 dividido por 2. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, a gente tem 1,7 vezes 3,7 dividido por 2. 1,7 vezes 3,7, todo mundo sabe fazer isso na unha? Ou todo mundo aqui tem uma quedinha pela calculadora? Eu prefiro papel. Vamos fazer no papel aqui, ó. 1,7 vezes 3,7. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Aí aqui, 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, a gente tem 9, 2, 6. Duas casas decimais, 6,29. Alguém confere aí para mim na calculadora, se eu não fiz besteira aqui? Porque é a minha cara fazer besteira. Alguém confere aí para mim? Qual que é o número? 1,7 vezes 3,7. 6,29. Beleza, então deu certinho aqui, ó, 6,29. Então, x é igual a 6,29 dividido por 2. Isso aqui dividido por 2 dá 3,18 aproximadamente aqui, né? Aproximadamente aqui. Então, x, como ele falou, né? A altura aproximada, 3,1, arredonda para 3,2, né? Mas a gente também poderia ter deixado 1 ali, porque eu já arredondei antes, né? Das alternativas aqui, a opção mais próxima do que eu calculei aqui é exatamente a letra C. Tudo bem essa questão? Essa questão precisava saber o que era um triângulo, precisava saber soma dos ângulos internos de um triângulo, precisava saber classificação de triângulos e, por último, trigonometria. Poderia ser Pitágoras ou poderia ser por trigonometria. Essa questão, fácil, médio ou difícil? Quem acompanhou aqui comigo me conta. Para vocês, é uma questão fácil, médio ou uma questão difícil? Só para eu saber. Tá pro médio, mas também quase pro difícil já. Tá pro difícil. Mais alguém? Só que eu achei paia que eu achei muito que ia ter que calcular a soma dos dois negócios aqui embaixo, que ia dar 5, alguma coisa. E justo no distrator tem 5,5. Tem, com certeza. Isso daí é o que mais tem, né? Esses distratores, assim, para pegar quem está um pouco mais desatento, quem está um pouco mais para lá do que para cá, né? Isso sempre acontece, né? Isso é real. Guilherme, muito boa observação. Essa questão não é uma questão fácil, igual você falou, é uma questão mais puxada para o difícil. Mas parando para pensar racionalmente, ela não tem nada assim, muito sofisticado, né? Ela não cobra nenhum conceito muito sofisticado. Percebam que a questão pediu aproximada e a questão não falou quanto vale raiz de 3. Vocês perceberam? Ela não contou quanto vale raiz de 3. Se alguém quisesse tentar o caminho de Pitágoras, talvez seria um pouquinho pior. Tranquilo, Amanda? Tranquilo. Aqui, Amanda, o que eu estava fazendo era resolvendo essa questão. Você chegou a pegar essa parte? Sim. Sim? Eu parei na resolução da questão. Qual parte, assim, mais ou menos? Só para te É que você situar. estava no balão, resolvendo o balão. Tá. Você viu quando eu falei que o triângulo era isósceles? Eu acho que você ainda estava aqui, né? Sim. Aí, por ele ser isósceles, os dois lados têm o mesmo tamanho. Então, eu fiz duas marquinhas ali, né? Então, eu descobri que a distância do balão até a pessoa A é 3,7. E aí, eu meio que fiz um zoom aqui, né? Deixa eu tentar te orientar aqui no zoom. Meio que fiz um zoom do triângulo aqui, ó. Olhei só para o triângulo que tem balão, a pessoa e o chão. Aí, eu tenho um triângulo retângulo que tem o ângulo 60. Eu sei a hipotenusa, sei o cateto adjacente e quero descobrir o cateto oposto. Aí, cateto oposto está associado ao seno. Então, eu fiz que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, só que o seno de 60 tem que ser cateto oposto
que é x, sobre a hipotenusa, que é 3,7, que é essa parte aqui, tá? Aí aqui eu fiz regra de 3, multipliquei cruzado. 2 vezes x e raiz de 3 vezes 3,7. Aí o 2 estava multiplicando, passei dividindo. E raiz de 3, eu considerei que vale aproximadamente 1,7. Tá? Aí fiz 1,7 vezes 3,7, fiz aqui em cima, para a gente lembrar a conta. Deu 6,29. E aí eu dividi por 2, deu 3,18 aproximadamente. E aí, olhando para as alternativas aqui, a gente encontrou 3,1 quilômetros. Amanda, deu para acompanhar mais ou menos? Eu só não entendi a parte do seno 60. Por que tem que ser exatamente 60? Não pode ser um 30? Porque tem um 60 aqui embaixo no ponto A? É. Mas também poderia usar o 30 daqui de cima, mas aí mudaria meu referencial. Mas eu usei o 60 principalmente porque ele me contou essa informação aqui do A. Né? Eu usei o que ele me contou. Ele me contou que no A tem um ângulo de 60, então por isso que eu usei o seno dele. E por que eu usei seno? Porque o valor desconhecido está no cateto oposto. E cateto oposto está associado ao seno. Tá claro? Assim, obrigada. Sim, por nada. E aí, Amanda, eu estava comentando agora, né? Que olha que interessante da gente observar, né? A questão pediu um valor aproximado, é uma questão do Enem, e ela não deu para gente a aproximação da raiz de 3. Olha que maldade assim, né? Maldade, mas eu também entendo qual é o objetivo da questão. Mas não contou quanto é raiz de 3, né? Então, por exemplo, essas raízes menorzinhas, né? Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 5, a gente costuma saber, nem que seja uma primeira aproximação para a gente não passar aperto aqui. Né? Então, por exemplo, raiz de 2, mais ou menos 1,4. Raiz de 3, mais ou menos 1,7. E essa questão não deu, né? A questão não deu nem a razão trigonométrica e nem a aproximação dela, né? Então, é uma questão que exigia totalmente esse conceito, né? E aí a gente estava só comentando sobre o que envolvia essa questão. Tinha que saber triângulo, soma interna de triângulo, classificação de triângulo e trigonometria, né? Para poder sair do seno e cosseno para facilitar um pouco a vida, tá bem? Não é uma questão fácil, mas não é uma questão super impossível também, não. É uma questão ok, tá? Não é uma questão de graça, mas também não é uma questão para zerar, não. Tranquilo? Vou para a próxima, que é um pouco mais matemática, um pouco mais legal. Oi, Douglas, já deu meu horário? Só para eu saber? Deu, desculpa. Pessoal, essa questão... Pode resolver o exercício. Essa questão aqui... Vocês, membros de seita, me assustam. Matemática é coisa de seita. Vou começar ela e deixar de para casa. Pode resolver. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer agora com pressão. Pessoal, olha só. Essa questão é um pouco mais matemática, assim, né? Ela fala o seguinte. Observe a figura. Então, ele deu para a gente aqui um trapézio. E aí, ele fala que nessa figura, a gente tem um ângulo de 60 graus aqui embaixo. Ele contou para a gente que o trapézio tem altura 2 raiz de 3 e que as bases AB mede 4, DC mede 1. E pergunta qual é a medida do lado BC. Tá? Então, só para a gente identificar aqui a altura. Alguém aí lembra o que é a altura? Ou um palpite aí do que é a altura? Um palpite? Não? Na altura é o... Né, é o tamanho dele, né, no caso. De cima para baixo. A distância entre as bases aqui, ó. Distância entre as bases. Então, eu sei que esse tamanho aqui é 2 raiz de 3. Mas ele também tem aqui, né? O 2 raiz de 3 também tá aqui. Desse ladinho. Beleza? Ele contou pra gente que a AB mede 4, então tudo isso aqui mede 4. E esse pedacinho aqui mede 1. E o que ele tá pedindo pra gente é isso aqui. X. Tá bem? Bom, primeira coisa, pra gente começar essa história. Ele me deu um ângulo de 60 aqui embaixo. Ele tem um objetivo quando ele me dá esse ângulo de 60 aqui embaixo. Alguém tem um palpite do que a gente pode
tentar utilizar esse ângulo de 60 em qual razão trigonométrica? Alguém teria uma ideia aqui do que a gente poderia usar? Para descobrir o lado D ali, no 60 graus. O lado AD? No que isso ia nos ajudar? Não, aí fica hipotenusa, não? Teoricamente. Aí fica a hipotenusa, a gente vai descobrir aquele lado. Mas tem uma outra coisa que a gente pode descobrir que facilita a nossa vida. Por exemplo, se eu encontro esse ladinho, vou chamar de esse ponto de H, se eu encontro a distância de A até H, eu consigo descobrir o tamanho, deixa eu chamar de M aqui, de M até B. Porque eu sei a distância toda. Se eu descobrir esse pedacinho, eu consigo saber aquele outro pedacinho. Tá claro? E aí o nosso foco vai ser olhar para esse triângulo ali. Por que não 2 triângulos? Sim, vou olhar para os 2 triângulos. Mas como o nosso objetivo da questão é descobrir esse daqui, do ladinho, esse lado X, aqui a gente tem 2 raiz de 3, né? Eu chamei de M, de B e de C. Se a gente souber esse tamanho, facilita a nossa vida. Porque a gente pode aplicar um Pitágoras aqui e resolve o nosso problema. Só que para eu saber esse pedacinho, primeiro eu preciso descobrir esse aqui. Certo, Amanda? Concorda comigo? Sim, é porque eu estava pensando de ter feito só 2 triângulos, do D até o D. Aí ia ficar só 2. Mas não ia dar para descobrir a altura, assim, de cara, né? Aí a gente não ia poder, a gente ia perder a altura. Dava para fazer 2 triângulos, mas aí a gente ia perder a altura. É, igual você falou, tá? Bom, mas vamos tentar descobrir esse de A até H. Para a gente tentar descobrir de A até H, eu vou fazer aqui do ladinho, só para a gente pensar nele aqui. Aqui tem um ângulo de 60, aqui tem 2 raiz de 3, e aqui tem a distância que a gente está querendo buscar. Em relação ao ângulo de 60, esse lado AH é cateto oposto ou adjacente? Adjacente. Adjacente. E quem é a distância que é a altura aqui? É qual cateto? De D até H? Oposto. O oposto. O que a gente conhece que relaciona o oposto e o adjacente? Seno. O oposto Não é e o cosseno. adjacente. Ah, não, é tangente. Tangente. Então, a gente vai olhar para a tangente de 60, tá? Só para a gente lembrar aqui, a tangente de 60 vale raiz de 3. Então, a gente vai falar que 2 raiz de 3 dividido por AH é igual a raiz de 3. Multiplica cruzado aqui, AH vezes raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3. Passa dividindo, AH vale 2 raiz de 3 sobre raiz de 3. Portanto, AH vale 2. No que isso nos ajuda? Tudo mede 4. Se esse pedacinho aqui mede 2, esse aqui mede 1, o tamanho MB vale quanto? 1. 1 também. Acabou o meu problema, né? Para eu resolver agora encontrar x, é só aplicar Pitágoras. Ou seja, x ao quadrado é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 vezes 3 mais 1. X ao quadrado é igual a 13. X é igual a raiz de 13. Letra B. Nu! Que questão linda, que questão mais vistosa, mais maravilhosa. Essa aí você tem que rabiscar a imagem praticamente. Essa daqui tem. Essa daqui, se não fizer os desenhos, se não dividir ali, não sai não, tá? Pessoal, as outras questões que estão aqui no PowerPoint, eu vou deixá-las aqui, deixar para vocês de para casa. Se vocês tiverem um tempinho ao longo da semana, tentem Professora, fazer. volta aquela que a senhora estava corrigindo, eu não consegui tirar print. Ah, tá. É. Essa daqui. Eu vou deixar o PowerPoint exatamente com esses rabiscos, eu vou salvar ele desse jeito e pôr na pastinha de vocês lá do Google Drive, tá? Então, tentem fazer os outros também, se vocês tiverem um tempinho na semana. E aí, qualquer dúvida, mesmo ao longo da semana, mesmo por WhatsApp, pode mandar mensagem para mim, pode entrar em contato, que isso aí não é problema para a gente, não,
Tá bem? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem falar. Douglas, perdão. Junto. Me perdoa. Perdoa eu que pedi para você resolver essa questão. Não tem nada a perdoar, não. Não, então tá bom. Hoje, só para lembrar, Douglas, como eu estou substituindo a Thalita, os meninos não têm o último horário, tá? Então, assim Tá. que Então, você... depois da minha aula, acabou. Isso aí, tá? Assim que você Maravilha. encerrar, encerrou, tá bom? Fechou, Fernando. Você Então, que tá bom. manda. Meninos, beijo para vocês, uma boa noite. Muito obrigada, viu? Desculpa, noite. Douglas. Até. Boa Beijo noite. pra vocês, Abração. gente. Tchauzinho. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Boa noite. Esteja bem. Maravilha. Tudo ótimo. Gente, então, vamos lá para a nossa última aula da noite, né?